O propósito é para que você venha ter um acesso direto a Deus sem precisar de ninguém. Absolutamente ninguém. Você e a palavra, o Verbo que se tornou homem. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem do Novo Testamento da Bíblia. E hoje, pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês esta mensagem que eu li na Bíblia, no Novo Testamento. E a mensagem de hoje está dizendo assim: E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de Jesus, que é Cristo, a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 17 ao 22. Essa é a mensagem de hoje. E aqui, pessoal, nessa palavra, ela está dizendo que Jesus, quando veio, ele veio com o propósito de evangelizar a paz, trazer a boa notícia do reino eterno, o qual Deus preparou antes da fundação do mundo, para todas as pessoas. E ele trouxe esse evangelho da paz.
E esse evangelho ele vem não só para as pessoas que se encontravam longe dele, como também para as pessoas que se encontravam perto dele. E assim é nos nossos dias de hoje também. O Evangelho de Cristo, ele vai ao encontro da vida, tanto da pessoa que se encontra longe, sem o conhecê-lo, como daqueles que o conheceram e estão perto dele também, do Evangelho. Porque esse Evangelho ele foi propagado no mundo para todas as pessoas. Para todas as pessoas que se chegarem até a Cristo, a Jesus, através do Evangelho, elas venham encontrar a salvação. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, a palavra está dizendo que por Cristo, pelo que ele fez, dando a própria vida dele, trazendo a salvação ao mundo, para todas as pessoas. Então essa palavra está querendo dizer aqui que tanto uma pessoa que está bem distante, que nós olhamos e vemos que é impossível essa pessoa se achegar a Deus pelas coisas que ela tem feito. É impossível acontecer o plano da salvação na vida desta pessoa. Por pior que ela seja, esse evangelho chega até a vida dela também. Como também chega para aquela pessoa que está numa condição melhor. O Evangelho de Cristo, ele não escolhe qual é a pessoa que ele vai ser anunciado. Porque Deus não faz acepção de pessoa. E é exatamente por isso que esse Evangelho, ele tanto serve para as pessoas que, quando Jesus estava na terra, tanto serviu para as pessoas que faziam parte da linhagem do povo de Israel, como também para aquelas que não faziam parte da descendência de Israel. O Evangelho de Cristo, ele vem para todas as pessoas com o propósito de trazer a salvação. Como diz aqui no versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Que através do Evangelho, essa palavra está dizendo, do Evangelho de Cristo, de Jesus, o Evangelho do Novo Testamento da Bíblia, todas as pessoas têm acesso a Deus através desse Evangelho, no mesmo Espírito. Não importa a condição que a pessoa se encontre. De repente você olha para a sua vida e vê que você não tem condições alguma para se aproximar de Deus. Saiba que esse Evangelho ele chega até você também e te dá condições de ter acesso a Deus. No mesmo Espírito, o mesmo Espírito que edifica a vida daquele que conhece o Evangelho de Cristo e alcançou a salvação,
esse mesmo Espírito edifica a sua vida também, quando você recebe Ele, quando você recebe o sacrifício de Cristo. E tem Ele como o seu Salvador. Esse Evangelho chega até a sua vida também. E assim te dando condições, no mesmo Espírito, ter acesso a Deus. Assim, o 19 está dizendo, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus. Quando uma pessoa recebe o Evangelho da salvação, não importa a condição que ela esteja no momento, mas quando ela recebe esse Evangelho, ela passa a fazer parte da família celestial, da família de Deus, do povo escolhido. Isso que é tremendo no plano da salvação. Ele não condiciona ninguém para ter acesso a Deus. Não é por mérito, não é por obras que a pessoa pratica e se vê numa condição de ter a salvação, mas é pelo plano que Deus concluiu em Jesus Cristo, aonde todo aquele que o recebe como seu Senhor e como seu Salvador tem por direito de se tornar concidadão da família de Deus. Passa a ser uma pessoa da mesma cidadania da família de Deus. Passa a fazer parte da vida eterna. E não importa a condição que a pessoa esteja, porque esse Evangelho, quando ele veio como um prêmio, um prêmio conquistado para todas as pessoas por Jesus Cristo. Quando ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e trouxe a vida eterna. E de graça, a pessoa ela é salva. Como diz a palavra, pela graça sois salvos, mediante a sua fé em Jesus Cristo. E isso não vem de nós, não vem de nenhum mérito. Isso é um dom, um prêmio de Deus. Para todas as pessoas que receberem Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E não vem de obras para que ninguém chegue diante de Deus e fale: eu fiz por onde para receber a salvação? Eu sou uma pessoa que sempre fiz as coisas certas. Não. Esse Evangelho ele é pela graça. Deus presenteou toda a humanidade para que todos venham se tornar a família dos santos, a família de Deus, através do reconhecimento de Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador. E pela fé, a pessoa alcança a salvação pelos méritos de Cristo. Então o tempo que temos agora é o tempo de se
aproximar desse evangelho. Para que através da sua fé em Jesus Cristo, você venha alcançar a vida eterna e fazer parte da família celestial, como está dizendo aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, toda a história do plano da salvação que veio ao longo do tempo sendo anunciado pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos, ele se concretizou em Jesus Cristo como a pedra principal, a estrutura da salvação para a humanidade. E sobre esse fundamento está Jesus Cristo como o único caminho que leva a pessoa até a Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então a palavra está dizendo que quando uma pessoa ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador e ela se encaixa dentro desse plano da salvação, ela tem um crescimento. E ali ela vai ajustando, ela vai se ajustando dia após dia com a sua experiência no Evangelho, com a sua leitura da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Ela vai se ajustando e ela vai crescendo no conhecimento, na graça de Cristo, com propósito que ela venha ser o templo, a morada de Deus. Ninguém é perfeito, pessoal. A realidade é essa: todos pecaram e estão afastados de Deus. Mas quando uma pessoa recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, o Espírito de Deus faz parte da vida dela. Ele passa a fazer parte, dando direção, e a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento da palavra, do Evangelho. E ela vai sendo ajustada, ela ajusta a vida dela, vai se corrigindo, ela vai se esforçando, ela vai perseverando nesses fundamentos, o qual nós lemos aqui, aonde Jesus é a pedra principal. E ali ela vai tendo uma direção certa e caminha dia após dia, sabendo que o de melhor Deus tem preparado para ela. E isso é o crescimento na graça e no conhecimento de Deus. E a pessoa vai sendo preparada e se torna um templo, a morada do Espírito de Deus nela, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E o Espírito de Deus passa a morar nela. De repente você está assistindo esse vídeo agora
e não sabia disso. Você de repente pensa que eu não vou querer ser um fanático, um religioso, um crente, mais um. E o Evangelho de Cristo não se trata de uma religião. O Evangelho de Cristo se trata de uma liberdade. Você tendo um crescimento dentro do conhecimento do Novo Testamento. Deus vai revelando para você qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. Então não se prenda em religião nenhuma. Mas a partir do momento que você conhecer a verdade contida no Novo Testamento da Bíblia, a libertação chega. E o conhecimento das Escrituras vai te trazer vida, vai te dar direção certa, vai te ajudar nos momentos de dificuldades que você irá passar. O Espírito de Deus, esse Espírito que eu li aqui, estará fazendo parte da sua vida e te dando direção. Você terá a proteção de Deus. O Evangelho de Cristo é isso, é salvação. Muitas são as pessoas que confundem o Evangelho de Cristo como ficar aprisionado, mas não é. O Evangelho de Cristo traz a liberdade. A partir do momento que a pessoa ela conhece o Novo Testamento da Bíblia, começa a ler, a aprender, colocar em prática, o Espírito de Deus transforma a vida dessa pessoa. E essa palavra que eu li aqui, ela se cumpre. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Santo. Em um dos vídeos anteriores, eu estava explicando o significado da palavra santo. Santo significa separado. Então a pessoa aqui, ela cresce para templo separado de Deus. Você passa a ser prioridade de Deus. Deus passa a ter um compromisso com você. A sua vida passa a ser guiada de uma forma diferente. Não mais por você, mas pelo Espírito que está em você. Quando você ouve o Evangelho da salvação e crê nele, depositando a sua fé em Jesus Cristo, você se torna uma pessoa separada. Deus, ele marca você. E tudo aquilo que você estiver passando até esse momento em que você está assistindo esse vídeo, saiba que pode chegar ao fim o seu sofrimento, a sua depressão, as suas dúvidas, os seus medos, tudo isso que faz parte da natureza humana
ele chega ao fim. E tudo que você estiver passando nesse exato momento, saiba que não foi à toa que você chegou até aqui assistindo esse vídeo. Porque essa palavra que eu li aqui, ela tem poder de mudar a sua vida, mudar a sua história. Se você crer no que eu li aqui para você agora, em Efésios, depois você abre a Bíblia e procura Efésios no capítulo 2, no versículo 17, que o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, chega até vocês, chega até a sua vida. Você que estava bem longe, distante de Deus. De repente você estava querendo até acabar com a sua vida agora, porque não vê mais esperança e motivo para continuar vivendo. Saiba que esse Evangelho chega até você através desse vídeo. E esse é o Evangelho da paz, é o Evangelho da verdade. Não é o Evangelho das religiões que existe no mundo, das denominações, qualquer que seja, não. Esse Evangelho é o puro Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. E você pode receber Deus, receber esse Evangelho, receber o Espírito de Deus na sua vida agora, e a sua vida ser transformada. Basta você crer. A oportunidade chega até você. A palavra da salvação, o Evangelho de Cristo. E você pode colocar à prova. Você pode provar se essa palavra é verdadeira. Se esse Evangelho é verdadeiro, ele vai causar um resultado na sua vida. Como está dizendo aqui, esse Evangelho da paz chega até a sua vida. Saiba de uma coisa, que a partir de agora, se você abrir um propósito diante de Deus em conhecer a verdade, que é a palavra do Evangelho da Bíblia, do Novo Testamento, você vai ver Deus entrando dentro de você e transformando a sua vida, a sua história. A primeira coisa que Ele vai fazer vai ser te trazer essa paz que eu li aqui. Porque essa paz ela foi evangelizada por Jesus Cristo no mundo. Para que 2000 anos aproximadamente depois, essa paz que foi evangelizada chegasse até você através desse vídeo. Qual o propósito? O propósito é para que você venha ter um acesso direto a Deus sem precisar de ninguém. Absolutamente ninguém. Você e a palavra, o Verbo que se tornou homem, que foi Jesus Cristo, que andou por esse mundo e depois ele voltou para a presença de Deus. Mas prometeu enviar o Espírito dele, o Espírito separado, que a partir do momento que você receber Jesus como seu Salvador,
esse Espírito passa a interceder por você diante de Deus. Você não estará mais só. Tudo isso que sobreveio sobre a sua vida, sobreveio sobre você, foi a ausência desse Espírito. Mas saiba que você não está só, porque essa mesma palavra, o Verbo que se tornou carne, que se tornou homem, que se tornou em Jesus Cristo, habitou 2000 anos atrás no mundo. E hoje foi enviado por Ele esse Espírito da paz que chega até você agora. E assim que já não sois estrangeiros, quando você receber a palavra do Evangelho da Salvação, Jesus Cristo como seu Senhor e o seu Salvador, você passará a fazer parte da família celestial. E Deus vai edificar a sua vida, vai te firmar, vai te dar a direção certa. E quando você não estiver mais nesse mundo, te trará a vida eterna e a salvação. Então o que acontece no mundo com as pessoas é que elas são bombardeadas, são atacadas pelas forças espirituais do mal, são os demônios. Se vocês assistirem um vídeo anterior, eu estava falando justamente a respeito disso. Existe um engano nesse mundo, aonde os demônios estão atuando na vida das pessoas, para que elas venham serem persuadidas, enganadas e se perderem. Muitos são aqueles que têm cometido até suicídio, tirando a própria vida, porque não vê mais esperança. Muitos também vivem numa opressão, angústia, aflição, querendo tirar a própria vida. A depressão tomando conta da sua vida. Mas o Evangelho da Paz chega até você agora. Você que está assistindo esse vídeo, que se encontra nessa situação, querendo tirar a própria vida, tem uma experiência agora com Deus verdadeiro, não Deus das religiões, não. O Deus da Bíblia, o Deus do Novo Testamento, o Deus da nova aliança, te une a Deus. E Ele está querendo entrar na sua vida e mudar a sua história. Dê uma oportunidade. Dê a última oportunidade. E o Deus verdadeiro irá transformar a sua história. Todo esse medo, essa angústia, essa depressão
está sendo causado pelas forças espirituais do mal, que tem um propósito de fazer com que os seres humanos sejam destruídos e venham perder a salvação e a vida eterna. Mas esse evangelho chega até a sua vida agora com esse propósito de mostrar para você que existe um plano para a sua vida. O plano de ter uma vida com propósito. E quando você não estiver mais nesse mundo, uma vida eterna. Então o período que você está agora é o período de edificação. O período para ser edificado, bem ajustado e crescer como o templo, a morada de Deus. Esse é o propósito que Deus tem, morar dentro de você. Só uma pessoa que tem Deus dentro dela, somente uma pessoa que tem Deus dentro dela consegue vencer esse mundo. Vencer tudo que não presta, tudo que existe de pior. Somente quem tem o Espírito de Deus dentro de si consegue vencer esse mundo. E esse é o propósito dessa mensagem chegar até você. Te trazendo o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade, o puro Evangelho da Bíblia, aonde Jesus Cristo é a pedra principal. Jesus Cristo concluiu um plano maravilhoso para cada um de nós. O plano da salvação. Para todos aqueles que o receberem, terão direito desta salvação. Então o tempo é agora. E o Evangelho da Paz chega até a sua vida, através desta mensagem. E nesse exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, que chega até você, existe milhões de pessoas que estão vivendo uma situação ruim. Pessoas que estão sendo conduzidas por forças espirituais do mal, por demônios. Para que elas venham ser levadas à destruição eterna e perder a salvação. E cada dia que passa, o mundo vai se tornando cada vez pior. Porque o tempo do retorno de Cristo, de Jesus, está cada vez mais perto.
E existe uma guerra sendo travada pela sua alma. As forças espirituais do mal lutando para que você não venha receber a salvação. Enganando as pessoas, iludindo elas com esse mundo e com todas as coisas que nele existem. E somente a pessoa que recebe o Evangelho de Cristo consegue vencer essas forças espirituais do mal. Não existe outra forma. Se Deus, pessoal, não tivesse concluído o plano Cristo para a salvação da humanidade, todos estariam perdidos. Todos estariam condenados ao inferno. Todos seriam destruídos, como aconteceu já no mundo, quando teve a destruição do dilúvio. Todos morreram. Somente Noé e sua família conseguiu alcançar a salvação, mas toda a humanidade morreu. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos morreram. E isso iria acontecer novamente se Jesus não tivesse cumprido o plano da salvação para a humanidade. Então a oportunidade chega até você, de repente você não conhece a Bíblia, de repente você só ouviu falar de religiões, mas nunca conheceu o Evangelho. Pode ser que você até faz parte de algum local, de alguma religião, de alguma igreja, de alguma instituição, de algum clube. De algum grupo. Mas nunca conheceu o Novo Testamento da Bíblia. Nunca leu. Nunca leu o Novo Testamento. Nunca conheceu a verdade. Por isso que Jesus ele disse: conhecereis a verdade para ser liberto do sistema do inferno. Quem comanda esse mundo, pessoal, nada mais é do que o próprio diabo, através de tudo que você possa imaginar, através até das religiões, igrejas que não seguem o fundamento, como nós lemos aqui, dos apóstolos, e tem Jesus como a pedra principal. Quando se tem Jesus como a pedra principal, o fruto é o Evangelho da paz. O fruto é os ensinamentos de Cristo, o que Ele ensinou. É isso. Hoje em dia,
É difícil a pessoa encontrar a Deus justamente por causa disso, porque está tudo contaminado. Os demônios estão invadindo todos os lugares com o propósito de enganar as pessoas e fazer elas andarem sempre ao contrário do propósito que Deus tem para a vida delas. Andar um caminho diferente. Por isso que não se ouve mais sobre a Bíblia quase. Não se ouve mais sobre o Novo Testamento. As pessoas não conhecem. Os seres humanos se apegaram nesse mundo e nas coisas que nele existe e não se importam mais. Mas hoje esse evangelho chega até você através desse vídeo e te traz um despertar, um conhecer a verdade, conhecer o puro evangelho. Saiba que existe o falso evangelho. Como no vídeo anterior, eu li na Bíblia sobre isso, em Gálatas, se eu me recordo aqui, é Gálatas 1:8, que fala sobre isso. Paulo anunciou, mesmo que seja um anjo que venha do céu para pregar outro evangelho, além desse que eu tenho vos anunciado, nada mais é do que o maldito demônio enganando. E esse é o propósito dos demônios, enganar as pessoas através das religiões, como nós vemos por aí. As religiões enganando as pessoas. Falta de conhecer o Novo Testamento da Bíblia. E ter um compromisso com a verdade, com a palavra. Muitos têm um compromisso com o homem, com instituições, com religiões, mas não querem um compromisso com a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, pessoal, entra nesse propósito de conhecer o Novo Testamento da Bíblia, o qual nós estamos fazendo, de ler um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Será o suficiente para que você venha conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E o Espírito de Cristo estará te dando direção. Como diz aqui, estará edificando a sua vida sobre o fundamento dos apóstolos e de Jesus Cristo, que é a principal pedra. E vai te dar um crescimento espiritual. Cresce o espiritual, vai refletir no físico também. E as coisas começarão a acontecer de bom para a sua vida. Muitas das vezes situações até que ruins, mas com propósito de Deus
para que venha acontecer isso que eu vou ler aqui agora. O qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Muitas das vezes irá ter que renunciar. E esse edifício será você que vai crescer no conhecimento do Novo Testamento e será ajustado. E o Espírito de Deus estará fazendo morada dentro da sua vida. E você vai ser a morada de Deus no Espírito. Nada vai te segurar mais. Nada vai te segurar. As forças espirituais do mal vão ter que largar, porque elas não vão suportar a presença de Deus que estará na sua vida. Toda essa angústia, essa depressão, agonia, aflição, medo irá embora. Porque por trás disso tudo hoje, por trás disso tudo que você está passando hoje, existe um demônio agindo, causando esses sintomas. Causando esse sintoma todo de angústia, depressão, aflição, agonia. Aonde desperta até o desejo de se suicidar e acabar de uma vez com tudo isso. Isso é um demônio que está te influenciando a acabar com a sua própria vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que se o Espírito de Deus entrar dentro de você, acabou para ele. Você passa a ser propriedade de Cristo, de Jesus. E as forças do mal, elas irão ser aniquiladas da sua vida. Não mais ficarão te influenciando, tendo domínio sobre a sua vida. Porque o poder de Deus estará com você. E aonde há a luz de Cristo, as trevas, os demônios não prevalecem. Então entra conosco nesse propósito de estar conhecendo a Bíblia. Cada vez que você lê um capítulo do Novo Testamento, você está se enchendo do Espírito de Deus. Você começará a ter uma consciência diante de Deus quando você pratica o que você estiver aprendendo. Você vai se ajustando e crescendo como templo e morada do Espírito dele. Esse é o propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus é te trazer uma vida plena com propósito. Enquanto você estiver vivendo nesse mundo. E depois que você não estiver mais nele, será uma vida eterna com ele. Quando você começar esse propósito, você vai perceber que a paz, o Evangelho da paz, vai começar a refletir na sua vida. Essa paz também, no espírito e no corpo, no físico e no espiritual, vai ser refletida essa paz. E quanto mais você perseverar na leitura, acontece isso que eu li aqui, você vai ser ajustado, vai se ajustando.
vai se transformando num edifício bem ajustado, crescendo para ser o templo e a morada do Espírito de Deus. A força de Deus, o poder do alto estará morando dentro de você. Conheça essa verdade. Entra nesse propósito. E vamos crescer na fé, na graça e no conhecimento. E saber qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Tá certo, pessoal? Então, a mensagem de hoje é essa. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e se inscrevessem nesse canal. E vamos estar juntos aí nesse propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.